Bem-vindos então, boa tarde. Para quem é a primeira vez, muito bem-vindo. Já vi aqui pessoas que já participaram aqui em alguns webinários. Bem-vindos também a esses. Isto é um webinário e vamos falar um bocadinho sobre as partes básicas de como é que negociamos o mercado acionista, como é que escolhemos algumas ações para o nosso portfólio e falar um bocadinho também do nosso papel enquanto corretora e como é que nós poderíamos ajudar, se por acaso quiserem entrar nos mercados financeiros, não sozinhos, mas sim acompanhados. Nós fazemos muitos estes webinários, fazemos webinários sobre Forex, sobre índices, sobre criptomoedas, análise técnica, análise fundamental. Portanto, nós começámos em março, depois do início da pandemia, nós costumávamos fazer isto tudo presenciais, acompanhar os nossos clientes também presencialmente. Fazemos webinários para as pessoas também que querem iniciar-se neste ramo, porque sabem perfeitamente que estes mercados financeiros não existem há 2 anos, mas este boom que está à volta dos mercados financeiros, depois também tudo o que está a passar, continuamos em máximos históricos em todos os índices, em todas as ações. Vamos tentar então perceber o porquê e para as pessoas que já têm alguma experiência, acho que não tem mal nenhum também verem alguma coisa, porque há sempre coisas que nos escapam e é sempre bom também ouvir a segunda vez. Ora bem, para quem não me conhece, o meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade em Portugal e sou mais um apaixonado nos mercados financeiros. O meu maior foco e a minha maior paixão é na parte do mercado Forex, foi onde eu me iniciei há mais de 5 anos, mas entretanto, também com a vinda aqui para a Teletrade, já comecei a olhar muito mais para o mercado acionista e onde agora também tenho uma carteira vasta de ações, que depois mais para a frente também vos consigo mostrar. É o que eu vos digo. Vocês têm aí uma secção onde conseguem fazer algumas perguntas. Eu vou guardar 10 minutos no final para responder. Se não conseguir responder a todas, não se preocupem que eu amanhã vou ligar a todas as pessoas que assistiram ao webinário também para tirar algumas dúvidas, falar um bocadinho sobre o mercado se quiserem, porque isto é só 1 hora, também não quero tirar muito do vosso tempo. Eu não estou aqui para vos vender nenhum sonho de enriquecimento fácil, isso não existe, está bem? Existem muitas coisas na internet que vos diz, entrem aqui com 200 ou 300 euros, fiquem multimilionários, dinheiro fácil, mas acho que vocês sabem melhor que ninguém que o dinheiro fácil não existe, existe sim trabalho, dedicação, e para quem se foca não só em mercados financeiros, mas como noutro mercado qualquer, se existir trabalho e não desistimos e sem haver plano B, ou seja, fazemos o plano A, quer dê, quer não dê, pelo menos morremos a tentar. Portanto, o objetivo disto é tirarem alguma informação e depois também ficar aqui uma relação connosco, somos uma corretora, somos intermediação das pessoas que querem investir com os mercados financeiros. Para que também, enquanto as pessoas entram, enquanto eu estou a ver pessoas entrar, vou falar um bocadinho do que é que se passou durante o dia de hoje no mercado. Este market overview foi feito à hora do almoço na abertura do mercado americano, já mudou um bocadinho, também vos vou explicar como. Portanto, o dia de hoje começou por ser um dia de aversão pelo risco, depois do que foi a correção destes últimos 2 dias, um pequeno crash de alguma porcentagem no mercado acionista, que é uma correção técnica. Como vocês sabem, nós já estávamos em máximos históricos há muito tempo. É saudável haver estas correções no mercado, já se estava à espera. E agora pode ser uma possível voltar a recuperação e a voltar às ações a apontar para cima, que foi o que aconteceu. Como eu disse, no início da sessão norte-americana, que começou às 2h30 da tarde, as ações estavam a cotar no vermelho, agora já virou tudo, já estão, tanto as ações europeias como as norte-americanas já estão a cotar no verde, depois do que foi a grande queda no passado, nesta semana. Com a Fed dos Estados Unidos a reafirmar esta terça-feira o compromisso do Banco Central em manter as políticas monetárias de alívio até que a economia tenha recuperado dos efeitos da pandemia. Quanto ao mercado da dívida, as yields do Treasury caíram no dia de hoje, tendo recuado face aos máximos da terça-feira, depois de Jerome Powell ter reafirmado que a política monetária vai continuar até os empregos voltarem. No que toca ao mercado cambial, o dólar, depois do início da sessão, ter começado a perder valor, hoje começa a acelerar, começa a ganhar valor também contra o iene nos mercados asiáticos, depois também do presidente da Reserve Fed dos Estados Unidos, Jerome Powell, ter reafirmado o tom pacifista da Fed no testemunho ao Congresso. Quanto ao crudo, ao petróleo, os preços do petróleo caíram, depois dos dados da API terem mostrado uma acumulação de reservas nos estoques dos Estados Unidos, e depois também os traders em atenção na próxima semana, onde vai haver uma reunião da OPEP+, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, mais também entra a Rússia, portanto, muita atenção em quem tem posições no crudo,
para a semana vai ser uma semana muito importante e, como sabem e se não sabem, o dólar do Canadá tem uma grande correlação com o petróleo e com o preço do petróleo, porque é o maior exportador de petróleo do mundo. No que toca ao ouro, ao metal amarelo, hoje segue com uma direção pouco definida, ou seja, está muito volátil, é preciso ter cuidado também com o ouro. O ouro é um ativo muito pesado, há muita gente que consegue tirar dinheiro, mas vocês têm que perceber que nos mercados financeiros, quem tira dinheiro, quem ganha dinheiro, tem que haver outra pessoa a perder. Portanto, é um mercado, tanto no crudo como no ouro, é preciso terem atenção, é um ativo muito pesado. Qualquer dólar para cima, dólar para baixo, é muito pesado para a nossa conta de trading, portanto, muita atenção. Tentar falar sempre com pessoas que estão dentro do mercado e perceber se vale mesmo a pena entrarem nessas posições. Bom, a teletrade, para começar, eu vou tentar falar um bocadinho mais lento. É só vocês têm que perceber que isto é só uma hora de falar várias coisas. Também gostaria de tirar algumas dúvidas, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas em relação a isto dos mercados financeiros, como é que se pode tirar rentabilidade, como é que não se pode. Nós, em termos de trabalho, o que nós fazemos é apenas uma intermediação das pessoas que querem investir. Nós não somos uma escola de trading, ou pessoas que me perguntaram se isto tem certificado ou não. Não, até porque isto não são cursos, isto nós não estamos a cobrar por nada, nós fazemos isto por livre vontade, por paixão, passar alguma informação, até porque não existe compromisso algum, ninguém diz que vocês têm que entrar connosco, isto é apenas uma aula de informação para vocês também conhecerem o nosso trabalho, como é que nós trabalhamos com os nossos clientes, que é muito importante, o acompanhamento, tentarem não entrar no mercado sozinhos, porque quem não tem experiência entra sozinho, tem tudo para correr mal. Portanto, mesmo que não tenham experiência, se vocês forem acompanhados todos os dias com o nosso grupo de análise, que eu já vou mostrar mais à frente como é que nós trabalhamos, com vídeos, notícias, análises, todos os dias levarem com esta informação, vão acabar por, a médio e longo prazo, perceber mais de mercado e já conseguirem fazer as coisas sozinhos. Portanto, a Teletrade é uma corretora que existe há 26 anos, somos regulados e certificados pela União Europeia e cá em Portugal pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Isto também é muito importante dizer, antes de investir em capital, em qualquer casa financeira que seja, convém percebermos se são regulados, se não são, ver todas as regulações no site, todos os documentos, todos os links que nos vão dar à CMVM e etc. Porque o que não falta aqui neste mercado é vigarice. Existe muita gente que tenta tirar dinheiro a pessoas que não sabem o que é que estão a fazer e já chegou muita gente aqui que agora neste momento é nossa cliente, que já perdeu mesmo muito dinheiro porque investiu o capital em casas que não sabiam. Ligou um rapaz simpático a dizer para investirem e a malta, como não sabe, não tem experiência, aprendem com o erro e isso não volta a acontecer. Portanto, nós, como eu vos disse no início da aula, nós não somos uma escola, nós não somos uma escola de trading, nós não damos os cursos, não damos certificados, nós apenas tentamos passar algum conhecimento que toda a nossa equipa, não sou só eu, toda a nossa equipa dentro da Teletrade em Portugal, porque a Teletrade está em mais de 30 países, nós em cada país fazemos coisas diferentes, conseguimos aprender com os vários escritórios também para tentar sempre evoluir. Nós começámos com esta educação no escritório, no nosso escritório em Lisboa, ali ao pé da 5 de outubro. Tínhamos as casas cheias, sempre gratuito, para as pessoas que têm interesse em aprender. Depois, com isto da pandemia, tivemos que nos adaptar, como toda a gente, passámos para a parte digital e nem tudo é mau. Esta parte digital foi bom porque conseguimos chegar a um maior número de pessoas de todo o país, de todo o mundo, digamos assim, porque temos malta das ilhas, malta de Angola, malta da Suíça, onde já conseguimos chegar a toda a gente, não só com estes webinários, porque como eu já vos disse, estes webinários é para toda a gente, mas os webinários são para clientes e o acompanhamento diário que nós fazemos. Portanto, como eu vos disse, este é só mais um webinário sobre o mercado acionista. Vamos ter muitos mais webinários. Vamos ter um webinário feito por outro gestor daqui a uma semana sobre como avaliar uma certa ação. Isto é um processo contínuo. Temos vários webinários. Já vos mostro como é que vocês conseguem ver os webinários passados. Se não têm tanto interesse em saber em ações, mas têm mais interesse em saber em Forex ou criptomoedas, que está tão na moda neste momento. Portanto, nós fazemos isto todas as semanas e eu consigo-vos mostrar onde é que estão alguns destes webinários gravados para vocês conseguirem ir para trás, a tirarem dúvidas, a apontarem no vosso caderno, a falar connosco no dia a seguir. É para isso que nós cá estamos, para tirar as dúvidas e para vos ajudar a tentar tirar alguma rentabilidade do mercado, o que não é fácil. E depois, para as pessoas que já são nossos clientes, todas as semanas tem uma Masterclass Live que nós vamos ter amanhã, são todas as quintas-feiras, também das 6 às 7 da tarde. Vocês estão todos convidados. Se vocês quiserem participar, amanhã basta-me dizerem que têm interesse. É um webinário completamente diferente do webinário que vocês estão a assistir agora. É um webinário que é mesmo análise de mercado.
perguntamos às pessoas quais é que são os gráficos que querem que nós analisemos, fazemos análise em direto, vemos tudo o que é que se passou durante a semana, o que é que podemos esperar para a próxima semana, tanto sobre ações, índices, forex, metais, crudo. Falamos sobre todos os mercados e perguntamos sempre as dúvidas que as pessoas têm, porque têm sempre algumas dúvidas em relação a indicadores, a gráficos, etc. E tentamos tirar essas dúvidas nessas todas as quintas-feiras Masterclass Live. Portanto, se vocês quiserem, não se preocupem que amanhã estou mais do convidado. Eu sei que é só para clientes, mas não tem mal nenhum vocês estarem lá uma vez, só para perceberem como é que nós efetivamente acompanhamos os clientes. Depois, aqui dentro da corretora nós temos dois tipos de serviço. Temos o primeiro serviço, que é a parte das pessoas fazerem as próprias análises, os seus próprios investimentos, e nós atuamos como intermediário. O intermediário que vos dá o acompanhamento diário com o nosso grupo de análise, onde nós por dia fazemos 2 lives, fazemos um live às 9 da manhã, um live às 2h30 da tarde, ou seja, a abertura do mercado europeu e a abertura do mercado americano. Fazemos um vídeo de 10 a 15 minutos, ali por volta de meio-dia e meia, entre os dois lives, para quem não consegue estar online durante os lives. Esses vídeos constam então uma análise de mercado em direto, o que é que está a passar no dia de hoje, qual é que é o sentimento de mercado, para as pessoas, aquelas pessoas que estão com algumas dúvidas de entradas, para perceber se vale mesmo a pena ou não entrar em certos ativos. E depois, para quem não percebe nada disto, mas quer mesmo assim rentabilizar capital, temos então o serviço de copy trading, que consiste na sincronização da vossa conta com a conta de outro trader experiente à vossa escolha. Portanto, nós temos uma lista vasta no nosso site, onde eu mais à frente também vos vou mostrar vários traders, com a performance dos traders, os gráficos das rentabilidades, onde vocês conseguem perceber qual é que é o trader a nível de risco e de capital que se identifica mais convosco. Vocês sincronizam a conta com as dos traders e sempre que uma posição for aberta na conta do trader, como a nossa está sincronizada, vai ser aberta automaticamente. Claro que sempre proporcional do capital dele para o nosso, porque se ele tiver uma conta com 50 mil euros e nós tivermos uma conta com 5 mil, como podem imaginar, as operações não vão ser as mesmas, ok? Ou seja, aquilo faz sempre uma proporção, o nível de volume de cada operação. Depois, em termos de comissões, não se paga qualquer tipo de comissões à teletrade mensais, ou FIIs mensais, ou algo do género, mensalidades. A única coisa que se paga é, sim, uma percentagem dos lucros ao trader que estão a seguir. Mas isso funciona da seguinte forma. Imaginem, existem traders, uns traders que pedem 5%, outros 10%, outros 15%. Cada trader tem a sua percentagem de ganho. Mas imaginar que estamos a seguir um trader que nos pede 10%. Ou seja, vamos imaginar que nós ganhamos uma transação de 100 euros, 90 euros cai para a nossa conta diretamente e 10 euros fica entre a nossa conta e a conta do trader. Porquê? Porque se chegarmos ao final do mês com lucro, todas essas comissões vão efetivamente para o trader. Mas se chegarmos ao final do mês com prejuízo, todas essas comissões que nós pagamos voltam para a nossa conta. Os traders transacionam com dinheiro próprio, não transacionam com o dinheiro dos clientes, são investidores e clientes da teletrade no mundo inteiro, regulados e certificados. E depois, para quem tem alguma experiência, pode sim tornar-se um master trader e deixar as outras pessoas a seguirem os vossos trades em troca de comissões. Depois nós temos esta lista que depois vos vou mostrar mais à frente no nosso site, onde vocês conseguem analisar todos os traders que temos à vossa disponibilidade. Depois, destes dois serviços que eu também falei, temos um terceiro que não é bem trading, é sim a parte de afiliados, que é trazerem clientes para a nossa corretora em troca de uma comissão. Portanto, são pagos para... É como se estivessem a trabalhar connosco, mas de uma forma exterior, ou seja, trazem clientes e depois recebem uma comissão desses clientes que trazem para a nossa corretora. Depois, mais à frente, também poderemos vir falar sobre isso. Ok, então vamos falar um bocadinho do que é este mercado acionista, como é que é composto, as peças bases para nós começarmos a perceber antes de dar o buy ou o sell na nossa plataforma de negociação. Então, o que é isto de ações? Nós falamos em ações quando falamos em valores mobiliários que correspondem a títulos emitidos por sociedades anónimas e que normalmente são grandes empresas que dividem o capital social em pequenas partes. Depois, quem adquire parte do capital social torna-se então um acionista, ou seja, passa a deter uma parcela do capital e a assegurar direitos que variam em função do número e da categoria das ações que nós detemos. São um exemplo, temos o exemplo do direito a participar nas Assembleias Gerais, a votar, a estar informados sobre os negócios da sociedade, a participar nos lucros e a receber dividendos na proporção das ações que nós tenhamos
dessas empresas. Temos a capitalização bolsista, que é muito simples, é o número total de ações emitidas multiplicado pelo preço de mercado, ou seja, isto pode ser aplicado para calcular o valor de uma única empresa, ou pode ser calculado para o valor de todas as empresas emitidas em bolsa, se estivermos a falar dos índices acionistas. Portanto, temos aqui o exemplo, vamos imaginar que temos uma ação a cotar 100 euros, o número de ações em bolsa desta empresa é 1 milhão de ações. Isto aqui não são inside information, vocês conseguem saber isto tudo com os relatórios anuais, está bem? Eu depois também, mais à frente, consigo dizer alguns sites muito importantes que nós dentro da corretora utilizamos para analisar várias ações e perceber se é efetivamente um bom momento de entrada ou não. Também já vos disse que vocês tinham um campo onde conseguem fazer algumas perguntas. Eu no final vou guardar aí 10 minutos para responder algumas perguntas. O que eu não consegui responder, responderei amanhã, vou-vos ligar e perceber também algum feedback. Portanto, capitalização bolsista, multiplicamos o preço da ação pelo número de ações cotadas em bolsa dessa mesma empresa. Portanto, neste caso, 100 vezes 1 milhão, temos 100 milhões de euros nessa capitalização bolsista dessa empresa. E porquê é que são criadas então as ações? Normalmente é quando as empresas abrem capital na bolsa com o objetivo de captar recursos destinados ao financiamento ou de projetos, expansão do nosso negócio, mudança de escala, diversificação dentro do próprio negócio, e isto é uma forma de captação que é uma alternativa aos financiamentos bancários que normalmente têm um custo muito superior do que pormos a nossa ação em bolsa. Depois existem alguns tipos de ações, estes são os tipos de ações, os principais tipos de ações. Temos as ações ordinárias, que são ações que garantem o direito ao voto do investidor, que pode eleger membros do conselho de administração de determinada empresa. Se uma empresa falir e for liquidada, os detentores das ações ordinárias só vão receber o dinheiro quando os detentores de ações preferenciais e os credores forem pagos. Ou seja, temos estas ações preferenciais, que são ações que possuem um grau diferenciado de direito de recebimento dos dividendos de uma companhia, possuindo então prioridade face às outras ações. Os seus detentores não possuem o direito ao voto numa assembleia, mas isso pode variar de empresa para empresa. E normalmente este tipo de ação dá a garantia de dividendos fixos, permanentes aos seus acionistas, e isto acontece de forma diferente das ações ordinárias, que possuem dividendos variáveis e nem sempre são garantidos. Ora bem, então mas o porquê e como? O porquê já sabemos, para tentar ganhar algum capital, para conseguir expandir o negócio, etc. Mas então, como é que são criadas estas empresas? Ou compradas numa certa proporção. Nós temos o IPO, provavelmente já devem ter ouvido falar, a oferta pública inicial. Nós já ouvimos muito isto no nosso telejornal, que é a primeira venda de ações de uma empresa ao público. Vemos muito isto nos Estados Unidos, aquela grande festa à volta da primeira vez e o primeiro dia de que a nossa ação está cotada em bolsa, e depois temos a OPA, a oferta pública de aquisição, que é quando uma empresa apresenta uma proposta de compra de determinada quantidade de títulos a um determinado preço. Vamos imaginar, eu tenho 1 milhão de ações, eu estou a vender 200 mil ações a um certo preço. Portanto, é comprar esse conjunto de ações, normalmente são compradas por outras organizações ou então por investidores de alto calibre, porque não é qualquer pessoa que compra grande proporção de uma ação. Depois, temos o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é aqui onde tudo começa. Quando uma empresa, como por exemplo a Google ou a Facebook, quando vocês estão aí, precisa de recursos para financiar as suas atividades, uma das possibilidades para fazer isso é por meio do IPO. É o meio utilizado para que as ações de uma empresa estejam disponíveis aos investidores no mercado pela primeira vez. O preço da ação lançada é pré-determinado e os investidores participantes muitas vezes entram na operação com o objetivo de ganhar na diferença do preço, caso a ação se valorize logo após o lançamento. Não é qualquer pessoa que entra no mercado primário. Depois, nós traders entramos aqui na parte do mercado secundário, que é neste mercado que acontece a compra e venda de ações por meio de home brokers, ou corretoras, ou bancos, etc. Portanto, o investidor vende a sua ação para outro investidor a fim de reaver o seu capital. Sendo assim, o capital é transferido de um participante para o outro
e não mais para a empresa que emitiu o título, como explicámos em cima, no mercado primário. Veja que o mercado depende sempre do outro, ou seja, se não há lançamento de ações via IPO, não é possível que os investidores negociem a compra e venda das ações, que acontece sempre no mercado secundário. Dividendos, o que é isto? Muito simples, é a distribuição da parte do lucro líquido de uma empresa aos acionistas, geralmente expressa em cêntimos por ação. Depois do relatório anual e de perceber qual foi o lucro da empresa, esse lucro é então dividido por parcelas, dependendo da nossa percentagem que temos face a essa empresa. Um slide muito importante que eu peço que, se tiverem tempo para tirarem algumas notas, isto é o comportamento e o que faz subir e o que faz descer a cotação das ações. Como vocês sabem, as ações sobem e descem e a seleção normal ou natural castigam as empresas que não se adaptam às exigências do mercado. Neste caso, o investidor pode assiste mesmo à destruição de parte ou mesmo da totalidade do capital investido, e a realidade mostra que o valor das ações das sociedades não está sempre a subir por via de fatores endógenos, exógenos, e ninguém sabe ao certo se uma determinada ação vai valorizar ou desvalorizar. Ou seja, ninguém tem uma bola de cristal, ninguém consegue perceber. Agora, existem alguns indicadores que nos digam e que nos influenciam a essa subida e essa descida. Mas esta incerteza face à valorização e à desvalorização, associada a esta ausência de garantia de capital, transforma então as ações numa aplicação de risco que varia ainda em função do setor e do país em que nós operamos. Depois de realizado o investimento, é necessário acompanhar a evolução da cotação dos títulos e as informações relevantes sobre as atividades dentro da empresa que constituem a nossa carteira de ações. Portanto, especial atenção a resultados e às políticas de dividendos. Ou seja, nós temos vários fatores que influenciam a valorização de uma certa ação. Temos, por exemplo, lucros e vendas em crescimento. Mensalmente, trimestralmente, semestre a semestre, nós temos algumas indicações de relatórios de lucros e vendas das certas empresas. Toda a gente tem, está em sites, vocês conseguem ver isto, não é só as corretoras e os bancos que têm acesso a isso, todas as pessoas têm acesso a isso. E sempre que uma ação apresenta lucros superiores àqueles que estavam previstos pelos investidores, é normal que a ação acabe sempre por valorizar. Ou seja, ter sempre atenção e cuidado quando temos ações e sabemos, mas ações é mais uma parte acaba por ser um bocadinho médio e longo prazo. Portanto, nós também não estamos sempre preocupados quando sai uma notícia. É bom se a notícia sair boa, porque acaba sempre por valorizar a ação, mas temos de estar e perceber o calendário dessa mesma ação, saber quando é que saem resultados, quando é que sai a distribuição dos dividendos, etc. Mas eu também, mais à frente, consigo-vos mostrar qual é que é o site ou os sites que eu utilizo ou nós utilizamos para percebermos mais acerca de uma certa empresa. Depois, resultado ultrapassam as estimativas dos analistas, foi o que eu acabei de dizer. Um novo produto ou serviço inovador foi apresentado. Temos o caso da Apple, dos Samsungs. Sempre que lançam novos iPhones, novos Macs, a ação acaba sempre por valorizar devido à grande quantidade de vendas de novos produtos. Ou seja, também ter sempre atenção a esses calendários de empresas que apresentam novos produtos. A empresa ganha um novo contrato milionário. A empresa vai fazer um stock split. O que é isto de um stock split? Foi o que aconteceu há 10 meses com a Tesla e com a Apple. Não sei se vocês repararam, já nem me lembro, foi ali por volta do verão, que a Tesla estava a cotar à volta de $2.000 por ação e do nada, de um dia para o outro, a cotação ficou nos $400. E há muitas pessoas que me perguntaram na altura, mas como é que isto desvalorizou tanto? A ação não desvalorizou. O que é que aconteceu? Visto que a ação já estava muito sobrevalorizada, digamos assim, uma ação a custar $2.000 é muito para investidores pequenos que não têm a possibilidade de comprar ações. Então o que é que a empresa fez? A empresa, para tornar a ação mais atrativa para novos investidores, dividiu uma ação por 5. Ou seja, imaginem que temos 1 milhão de ações em bolsa, em vez de 1 milhão passámos a ter 5 milhões. Ou seja, dividimos uma ação por 5, portanto, em vez de cotar $2.000 por ação, passou a cotar $400. E o que é que isto é? As pessoas que tinham ações da Tesla acabaram por não ficar prejudicadas, porque se tinham uma, acabaram por ficar com 5, ou se tinham duas, acabaram por ficar com 10 ações da Tesla,
ou seja, no vosso portfólio não acabou por ser afetado, mas existe uma contrapartida que é isso que faz com que exista essa valorização da ação, que é eu sendo um investidor de retalho, ou seja, um trader pequeno, eu olho para uma ação a cotar $2.000 e penso, eu não consigo comprar esta ação, não vou dar $2.000 por uma ação da Tesla, mas de repente um dia para o outro passa a estar $400 e eu aí penso, se calhar já tenho capacidade para comprar esta ação. Ou seja, acaba por tornar mais atrativo a compra de ações. Aconteceu na Tesla e também aconteceu na Apple e provavelmente vai acontecer com muitas mais empresas, ok? Stock split. Depois, temos um investidor famoso que investiu na empresa. Temos o caso de Warren Buffett, que é um dos meus ícones ou ídolos, podemos dizer, dentro da área dos mercados financeiros. É um exemplo a seguir de humildade e de uma boa análise que ele faz em várias ações. Ele não esconde as suas técnicas, ele ensina, ele diz tudo, porque ele diz que ajudar as pessoas a ganharem dinheiro não faz com que ele ganhe menos, até pelo contrário, porque vocês podem ver isso, que se ele disser que vai investir numa certa empresa, toda a gente vai investir nessa empresa e a ação acaba sempre por valorizar. Ele não é parvo nenhum, é investidor. Portanto, esta parte do investidor famoso investiu na ação ou na empresa. Temos o caso da Bitcoin, o caso do Elon Musk, da Tesla, que disse que ia comprar 1,5 bilhões de dólares em bitcoins e que a empresa ia começar a aceitar pagamentos em criptomoedas. Vocês viram que valorizou a Bitcoin, ultrapassou os 50 mil, chegou aos 55 mil, só porque Elon Musk veio dizer que iria investir em criptomoedas. Portanto, ter atenção também aos grandes investidores para ver o que é que eles fazem. Atenção que grandes investidores não quer dizer Wall Street. Às vezes, quando Wall Street nos diz para comprar uma ação, é para vender, porque eles não são parvos. Normalmente, vocês viram o que se passou com a GameStop, porque nós estamos a falar de vários hedge funds que mandam short em várias empresas porque sabem que elas vão acabar por não aguentar. Short é, em vez de estarmos a comprar a ação, estamos a vendê-la ao descoberto, ou seja, estamos a vender ações porque existem muitas outras pessoas a comprá-las e se a ação cair, quanto mais cair, mais esses hedge funds ganham. O que aconteceu com a GameStop é muito simples, eu vou também falar um bocadinho sobre isso, é que existe uma aplicação que é o Reddit, que consta de várias pessoas, é como se fosse uma rede social, mas normalmente é mais utilizada para a parte dos mercados financeiros, onde falamos em traders de retalho, ou seja, traders pequenos, onde falam o que é que compram ou o que é que não compram, e isto acabou por ser uma guerra entre traders de retalho e os hedge funds, porque enquanto os hedge funds acreditaram que a empresa, e a verdade é que a empresa estava a cair cada vez mais, estava quase a entrar em falência, era preciso um cheque de não sei quantos milhões para a empresa aguentar. A verdade é que houve um grupo do Wall Street Bets lá no Reddit que falou sobre esta ação, falou e sabia que era onde os hedge funds tinham mais shortado, era na empresa da GameStop, o que fez com que isto, em vez de se tornar uma caça ao lucro, passou-se a tornar uma mensagem de guerra entre traders de retalho e hedge funds. Os traders a quererem que a ação valorize, a ação valorizou de $20, chegou até aos 400 e tal dólares por ação, estamos a falar de 1700% de valorização. Houve muitas pessoas que ganharam muito dinheiro com isso, houve muitos hedge funds que perderam muito dinheiro com isso, porque quanto mais subia, mais eles perdiam. E vocês, quando compram uma ação física, imaginem que vocês compram uma ação de $200, o máximo que vos pode acontecer é perder esses $200, mas quando nós shortamos uma ação, não existe limite, ou seja, nós podemos perder milhões e bilhões, e foi o que aconteceu lá com os hedge funds lá dos Estados Unidos, onde depois acabaram por usar várias corretoras para fazer com que as corretoras deixassem de dar a disponibilidade das pessoas continuarem a comprar, ou seja, foi uma pequena manipulação de mercado para tentar para tentarem proteger as costas, não é? Mas isto acabou por ser uma grande guerra, onde podemos dizer que não acabou muito bem para os hedge funds, porque eles também tiveram uma grande perda, mas depois aquilo, como acabou por cair dos $450 para os $40, houve muita gente, muitos investidores de retalho, até houve uma pessoa que se suicidou, houve muita gente que perdeu muito dinheiro, porque achavam que a GameStop ia subir até aos $1.000 por ação, acabou por chegar aos 450, 460, em pré-market chegou aos 500, mas depois quando aquilo caiu, houve muita gente que perdeu todas as poupanças que tinha num jogo de casino.
que é o que acaba por ser isto. Isto não é um investimento com pés nem cabeça, é apenas um jogo de casino, é uma raspadinha, 1 euro milhões, e isso não é sensato. Mas claro que, como eu vos disse, isto acabou por não ser um jogo à procura, um investimento à procura de lucro, mas sim uma mensagem que os traders de retalho tentaram passar, porque eles queriam acabar com o GameStop e os traders não queriam que eles acabassem com o GameStop, então fizeram com que a ação valorizasse. Aconteceu o mesmo já há alguns 20 anos ou uns 15 anos com a Ford, e com outras empresas também já aconteceu isto. Acredito que isto vai dar um filme, vai dar um livro, porque 1700% em 2 semanas não é normal, mas também mais para a frente conseguimos falar sobre isto e perceber se faz sentido ou não vermos estas ações, nem que seja uma ou outra ação destas no nosso portfólio. Temos o nosso risco limitado, mas pronto, dá sempre para ganhar uns trocos extras no curto prazo. Continuando, muitas pessoas estão a comprar as ações, outras ações dentro do mesmo setor estão a subir, ou seja, como por exemplo o índice. O índice é um conjunto de várias ações. Temos o caso do Nasdaq, que é o índice de empresas tecnológicas dos Estados Unidos, que são as maiores 100 empresas tecnológicas, todas juntas dentro do índice. Ou seja, se uma ação acaba por subir, se tem um grande peso no índice, o índice acaba por subir e todas as outras vão atrás. E isso acontece também quando cai. A empresa ganha um processo na justiça, mais pessoas estão a comprar produtos, a empresa expandiu para outros países, a empresa vai ser comprada por outra empresa, ou seja, são vários fatores que fazem com que as ações acabam por valorizar, e estas notícias saem diariamente. Existem sites, existem newspapers que vos ajudam a perceber quais é que são as notícias que saem para certas ações. Claro que nós não estamos preocupados com todas as ações que existem no mundo, mas sim com aquelas que fazem parte do nosso portfólio. Depois, como existem fatores que influenciam a valorização, também existem fatores que influenciam a desvalorização, que é a queda nos lucros e nas vendas. Os principais trabalhadores ou a administração estão de saída, por alguma razão ou seja, isso dá sempre uma má imagem do que se passa dentro da empresa quando alguns administradores saem da empresa, ou alguns trabalhadores de topo. Um investidor famoso começou a vender as ações da empresa, como é o caso de Warren Buffett, que também fez quando foi a parte da pandemia, começou a vender as ações que tinha de aviação. Aquilo caiu, que foi uma coisa doida. Depois a empresa perdeu um grande cliente. Isto também faz parte um bocadinho da parte do empreendedor, porque quando uma empresa, mesmo que seja multimilionária, só depende de um único cliente, vamos imaginar, o que é que nós preferíamos? Termos uma empresa com 2 ou 3 clientes que no total nos desse 1 bilhão de dólares, ou uma empresa que tivesse 1 milhão de clientes em que no total nos desse 1 bilhão de dólares. Claro que preferíamos uma empresa com vários clientes, porque mesmo que um desapareça, aquilo não vai influenciar muito no nosso resultado, mas se tivermos 2 ou 3 clientes na nossa empresa e um deles sair, vai sempre influenciar bastante, é uma grande porcentagem, um grande bolo da nossa rentabilidade. Isto acontece com várias empresas e quando um sai, acaba sempre por a ação desvalorizar, porque a empresa acaba por valer menos, porque já não vai nos próximos resultados, provavelmente vai haver uma grande queda. Depois, muitas pessoas estão a vender as ações, outras ações dentro do mesmo setor estão com um sentimento negativo, outra empresa anuncia um produto melhor, como é o caso da guerra entre a Samsung e a Apple, estão sempre a lançar produtos à frente uns nos outros, aquilo acaba sempre por valorizar uma e desvalorizar a outra. Depois, cientistas descobriram que o produto afinal não é seguro e tem falhas. A indústria, em termos de popular, foi popular, mas agora existem interesses por outras empresas do mesmo setor. Uma nova lei pode dar cabo dos lucros, diminuindo as vendas ou aumentar os custos. Isto também aconteceu com isto da pandemia, quando se saíram algumas leis que foram mudadas para combater a propagação do vírus. E depois uma nova ação, uma nova empresa popular entra no setor, acaba por tirar o foco nessa ação e começam a ir olhar para outras. Portanto, ações, isto são alguns fatores que acabam por desvalorizar as ações de uma cotação. A título de curiosidade, são as principais bolsas no mundo inteiro. A primeira dos Estados Unidos, temos a Bolsa de Nova York, temos a Nasdaq, que é a bolsa da parte tecnológica, temos a Bolsa de Valores de Tóquio, temos a Bolsa de Valores de Londres, temos a Bolsa de Valores de Hong Kong,
depois Xangai, Toronto, Alemanha, Austrália e na Índia, em Bombaim. Agora vamos a parte mais interessante, que é a parte de como escolher as ações, como é que sabemos se as ações estão boas, se não estão, a parte de perceber se faz sentido, qual é que é o melhor momento de entrada das ações. Portanto, como é que nós conseguimos fazer um estudo sobre quais as melhores ações a comprar? Temos os lucros das ações, que é para saber se a ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. Nós temos que relacionar o preço do índice com os lucros médios dos últimos 10 anos. Eu falo do índice, como posso estar a falar só de uma única ação. Vamos imaginar que a razão preço-lucro fica acima de 20, quer dizer que a ação está sobrevalorizada. Eu tenho aí que é mau. Isto às vezes foge à regra. Eu não vos estou a dizer que esta relação entre preço e lucro, que for acima de mau, não vale a pena comprar. Isso não é isso que eu quero dizer. Ou seja, eu quero explicar como é que nós conseguimos perceber se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. Mas existem casos que fogem à regra que mesmo tanto sobrevalorizadas, depois acabam por subir. Portanto, não quero dizer que só porque estão acima dos 20 que aquilo vai cair. Não. Mas um bom momento de entrada para termos uma maior margem de progressão na nossa ação, convém sempre que o resultado seja abaixo de 10. Para quê? Para termos uma maior margem de progressão da ação, o que nos faz ter também então uma maior rentabilidade. Um exemplo, vamos imaginar que o preço da ação está a 15 dólares. O lucro por ação que saiu a semana passada foi de 1,5 dólares por ação. A razão preço-lucro é então 15 a dividir por 1,5, que nos dá 10, o que quer dizer que a ação está subvalorizada, o que é bom, faz sentido comprar a ação. Depois, temos o preço da ação a 46 dólares, houve uma grande valorização, mas o lucro manter-se igual no 1,9. Fazemos a relação preço, 46 a dividir por 1,9 dá-nos 24,2. Mau, não quer dizer que a ação não continue a subir, mas se nós temos uma maior margem de progressão, faz sentido que esta relação, este índice de preço-lucro seja mais baixo. Depois, se nós quisermos construir uma carteira de investimentos, nunca ter uma carteira composta só por ações. Eu digo uma carteira como imaginem que vocês têm vários investimentos. Convém não investirmos tudo na mesma coisa. Ou seja, convém não pôr os ovos todos na mesma cesta. Porque se existe um crescimento no mercado de ações, espero ter alguns outros investimentos, ou imobiliário, ou em obrigações, qualquer coisa que me faça estar a correr menos risco e não pôr tudo no mesmo sítio. Ou seja, tentar sempre conjugar, neste caso, com obrigações ou outro tipo de investimento noutro mercado, como no caso do mercado Forex, mercado de criptomoedas, etc. Qualquer coisa, não pormos os ovos todos nas ações, porque creches vão sempre existir, já existiram centenas de creches e vão continuar a existir. Portanto, estamos a pôr os ovos todos nas ações, não acho que faça sentido. Já que está aqui, já apareceu este livro, muito importante também. Eu tenho aqui o livro, é uma bíblia dos mercados financeiros, é um grande calhamaço. Já o li umas quantas vezes. Este é um livro que faz muito sentido para as pessoas que estão a iniciar na área dos mercados financeiros. Não fala só em ações. Claro que o investidor inteligente começou por ser só no mercado acionista. Tem o prefácio do Warren Buffett, diz que de longe que foi o melhor livro sobre investimentos que já foi escrito. Tem o seu prefácio. Portanto, aconselho a toda a gente que se está a iniciar nos mercados financeiros, investidor inteligente, é como se fosse uma bíblia dos mercados financeiros, faz uma comparação de como é que eram os mercados acionistas nos anos 20 e 30, 40, o que já passou por várias crises. Este livro já foi escrito há dezenas de anos, mas existe sempre uma comparação, uma atualização por cada capítulo de como é que estão as ações hoje. Ou seja, faz sempre uma comparação e o que é muito interessante é que este Benjamin Graham previu muitas crises, previu muitas crashes e é muito interessante ver como é que e eles ajudam-nos também a compor uma carteira de ações. Este livro não é fácil de encontrar e devido à oferta e procura, como em todos os negócios, eu já ouvi o livro a 300, 400, 500 euros. Eu, por acaso, comprei o meu no LX por 25 euros, selado, foi uma sorte. Provavelmente não vão conseguir encontrá-lo em português, mas que seja, comprem o livro, juro que vale a pena, e depois digam-me o que é que acharam. É um livro para não ler só uma vez cada capítulo, ler várias vezes o mesmo capítulo. Tenho a certeza que se tirarem notas vão acabar por vos ajudar quando quiserem criar uma carteira de investimentos.
Portanto, uma das dicas que existe neste livro é a dica da regra de bolsa tradicional. Que é o quê? Que é, nós subtraímos a nossa idade por 100 e esse número dá-nos a percentagem que nós investimos em ações e o resto em obrigações ou outros mercados. Vamos imaginar que eu tenho 30 anos. 100 menos 30 dá 70, ou seja, 70% em ações e 30% em obrigações. E tentar com que nunca a percentagem de ações seja superior a 75%. E porquê isto? Vamos imaginar, quanto mais velho eu sou, menos risco que eu quero correr, correto? Ou seja, eu chego a uma altura da minha vida, que eu tenho 60 ou 70 anos, e, quanto menos risco, melhor para me chatear. Ou seja, já não tenho coração para aguentar as grandes volatilidades do mercado acionista. Ou seja, acaba sempre pela minha carteira de investimento ter uma porcentagem menor em ações que são ativos de risco e depois outras uma porcentagem maior no que toca a outros mercados, não só de obrigações, mas outros mercados que acaba por ter de menos risco. Ok? A escolha das ações para a nossa carteira. Deve haver uma diversificação adequada entre 10 a 30 ações. Também diversificação a mais também não é bom, porque deixamos de ter controle nessas ações. Vejam uma coisa, eu disse-vos para vocês, quando vocês tiram uma carteira de ações, convém percebermos o que é que se passa em cada empresa. Ou seja, se nós tivermos, sei lá, 20 ou 40 ou 50 empresas na nossa carteira de ações, nós acabamos por deixar de ter controle, ou nós passamos o dia todo a ver o que está a passar com as empresas, ou então deixamos de ter controle. Portanto, quando eu digo 10 a 30 ações, não quer dizer que seja 10 ou 30 empresas. Podem ser 5 ações daquela empresa, mais 3 daquelas, mais 4 daquelas, mas tentar com que não sejam muitas empresas, porque é isso, acabamos por deixar de ter controle. Convém percebermos o que é que está a passar diariamente com as empresas, indicadores económicos, resultados anuais, etc. E se tivermos uma carteira vasta de empresas, acabamos por não fazer mais nada o dia todo. Depois, cada empresa escolhida deve ser grande, conceituada e adequadamente financiada, ou seja, para termos menos risco. Não quer dizer que eu não invisto em ações picking stocks, que são ações que valem pouco e a coisa acaba por valorizar num menor curto espaço de tempo. Podemos também ter essas ações, mas convém apanharmos aquelas ações maduras que não vão atrás de creches, que são empresas já conceituadas, que já têm alguns anos de mercados financeiros e que conseguimos ver como é que eles têm comportado nas várias crises e nos vários anos que passaram. Depois, cada empresa deve ter um histórico longo e contínuo de pagamento de dividendos, muito importante. Eu, quando compro uma ação, eu não estou a pensar nos dividendos de todo. É-me indiferente dos dividendos. Se for preciso até, assim, se eu falasse, como o caso do Warren Buffett, que recebe bilhões de euros por ano em dividendos, se calhar provavelmente não ia estar a dizer isso. Mas eu, quando compro uma ação, o meu objetivo é depois vendê-la a um preço superior e ganhar ali aquela diferença de preço. Eu não penso em dividendos nesta altura, até porque não tenho carteira para isso. São euros, cêntimos por cada ação. O que é que isso é numa carteira com 10 ou 20 ações? Não é nada. Uma coisa é uma carteira com milhões de ações, isso acaba por os dividendos fazerem diferença. Mas qual é que é a importância de nós, quando compramos uma ação, sabermos que essa ação pagou dividendos a longo prazo e contínuo? Porque quer dizer que a empresa está bem. Imagine uma coisa. Imaginem que há uma empresa que pagou, os últimos 2 anos pagou dividendos. Uns ótimos dividendos, espetáculo, 1,5€ por cada ação. Mas há 3 anos não pagou e há 4 anos também não. Será que eu vou investir nessa empresa? Se calhar estou um bocadinho de pé atrás, porque se me chegar a uma empresa, mesmo que seja 50 ou 60 dólares por ação, mas que pagou nos últimos 10 anos, eu sei que para o ano que vem eles vão continuar a pagar dividendos. Dividendos é lucro da empresa, que é depois dividido por vários acionistas. Quando existem estas coisas de crises, como é o caso do Covid, as empresas acabam por não conseguir pagar os dividendos, porque acabam por não ter um lucro consistente e precisam de sim aguentar-se interior dentro da empresa do que estar a pagar a acionistas. E isso aconteceu muito o ano passado com a vinda da pandemia. Ou seja, importante perceber se essas ações já têm pago dividendos a longo prazo ou se só começaram a pagar o ano passado. Porque se só começaram a pagar o ano passado, este ano até podem pagar, mas também existe a probabilidade de não o pagar. Depois, uma regra também daqui do livro do Investidor Inteligente, que é a regra 72, também é interessante. Eu não fazia ideia até ler o livro. É muito simples. Não tem nada a saber. É para nós percebermos e sabemos o prazo estimado para que uma quantia investida leva a ser dobrada. Vamos imaginar que nós investimos numa ação que no relatório anual nos diz que nos últimos 20 anos tem tido uma taxa de crescimento de 6% ao ano. Okay? Como é que nós fazemos isto? Dividimos 72 por 6
dá-nos 12. O que quer dizer que, com uma taxa de crescimento de 6% ao ano, eu levo 12 anos a reaver o meu capital investido. Tá bem? Isto é só uma curiosidade, é interessante vocês também perceberem. Agora, uma parte também muito importante do webinário e que muita gente não percebe ou não sabe é então a diferença entre uma ação física e uma ação em CFD, ou seja, contrato de ações. Vamos imaginar que quiséssemos investir numa ação. Ao nosso broker, nós mandar-lhe comprar a ordem no preço X, a ação X num preço Y. Vamos imaginar. Vamos ver aqui o caso. Se nós comprarmos em CFDs, são contratos por diferença, não são ações físicas. Vou recapitular. CFDs chamam-se contratos por diferença, é diferente das ações que nós detemos nos bancos. CFDs, nós, por exemplo, a única coisa que nós estamos importados é apenas com a valorização e a desvalorização da ação. Se a ação valorizar, nós recebemos o diferencial ganho e se descer, temos que pagar esse diferencial. Não, nós não detemos essa ação, detemos sim um contrato que nos diz que eu vou receber a diferença entre o preço que eu comprei ao preço que eu vendi. Portanto, o CFD é um contrato entre duas partes, que é normalmente entre a corretora e o trader, que troca a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Portanto, se eu, como este caso aqui no exemplo que está aqui no nosso slide, se eu comprar a ação a 314 dólares e a vender a 354 dólares, eu vou ganhar aquele diferencial. Pronto. No que toca aos CFDs, existe uma coisa que se chama alavancagem, que é como se fosse um empréstimo que a corretora faz. Por exemplo, dentro da União Europeia, a alavancagem das ações está 1 para 20. Ou seja, 1 euro vale 20 euros no mercado. Ou seja, eu quando ponho 1 euro no mercado, é como se tivessem lá 20 euros. O que é que isto implica? Implica que a valorização, que neste caso estava aqui em 40 dólares, ou seja, em vez de a valorização ser 40 dólares, foi 40 vezes 20. Ou seja, quando a ação valoriza, eu como tenho uma alavancagem de 1 para 20, essa valorização acaba por multiplicar por 20. E isso é o que acontece nas ações das corretoras, o que é um investimento porreiro para quem quer diversificar, porque faz sentido também ter ações durante 10 anos, mas também faz sentido aproveitar algumas oscilações das ações, vender hoje, a comprar hoje, vender daqui a 3 dias, ganhei ali 200 ou 300 euros, só com uma valorização de 10 ou 15 dólares. Ok? Agora, há uma coisa que quem não sabe e quem não percebe nada disto e vai para o mercado alavancado, sabemos que quando a ação valoriza, porreiro, ganhamos, mas quando desvaloriza também é vezes 20. Ok? Portanto, temos de saber o que é que estamos a fazer quando toca a transacionar com alavancagem. Aqui dentro das corretoras, normalmente são contratos com CFDs, mas nós a partir de março vamos começar a ter ações físicas, para quem quer ações de longo prazo, 5, 10 anos, também vamos ter isso. Mas para já também é interessante e tenho a certeza que vocês vão gostar desta compra e venda de ações rápidas. Não estou a dizer para comprar e vender no mesmo dia, mas é uma compra hoje, vende para a semana, depois compra outro que sabe que vai ter um resultado anual porreiro. Ou seja, estamos aqui a comprar e a vender ações. E o que é o interessante no que toca aos PFDs, que não acontece com as ações físicas, é que nós conseguimos fazer aquilo que eu falei do short selling, ou seja, nós conseguimos vender uma ação sem a deter. Porquê? Vamos imaginar que sabemos que a Samsung amanhã vai lançar os novos telefones. O que eu vou fazer? Se calhar vou comprar ações da Samsung e vou vender ações da Apple, porque são concorrentes diretas, quando existem produtos novos numa, a outra acabam por cair, não estou a dizer que seja sempre, mas às vezes acontece. Então eu vou vender ações da Tesla, mesmo não detendo essas ações, ou seja, dentro do chefe deste, há sempre alguém que compra e alguém que venda, e se nós vendemos há sempre alguém que a comprou, o que não falta é liquidez nos mercados financeiros, portanto vocês vão sempre conseguir comprar e vender ações. Vamos imaginar, neste caso, a ação está a 314 dólares. Epá, eu acho que a ação vai aqui a 10 dólares. Então eu vendo a ação a 314 e volto a recomprá-la aos 304. Ou seja, desceu 10 dólares, se a minha alavancagem for 1 para 20, estão aqui 200 euros de lucro, só em 10 dólares por ação. Rápido e vou-me embora, passo para outra. Agora, claro que se a ação valorizar, 200 euros para baixo, são 200 euros para cima e é a nossa perda. O máximo que vocês podem perder não é como os hedge funds, o máximo que vocês podem perder é o dinheiro que vocês têm na conta. Pronto.
acho que me fiz perceber o que é isto dos CFDs. Para quem também, já vos disse e volto a dizer, tem um campo com as dúvidas, ponham algumas perguntas que eu no final vou guardar aí 10 minutos para responder a algumas perguntas que vocês tenham. Se não conseguir responder a todas, amanhã ligo às pessoas que assistiram para também perceber se ficaram com alguma dúvida. Como eu vos disse, no que toca aos CFDs existem vantagens, mas também existem desvantagens. Nas vantagens temos a venda à descoberta, o que eu acabei de dizer, que dá para vender ações sem a deter. Depois o uso do efeito de alavancagem, maior flexibilidade de negociação, possibilidade de realizar day trading, ou seja, de comprar e vender no mesmo dia, fácil acesso aos mercados globais pelas corretoras, tem taxas muito mais baixas do que normalmente os bancos dão quando queremos comprar ações físicas. Normalmente paga-se 15 euros de abertura e 15 euros de fecho, só aí estão 30 euros de comissões, levam muito. Eu não gosto dessas comissões, mas pronto, é o que há, não se pode fazer nada. E depois não há restrições para os estilos de day trading. Mas como vocês sabem, tudo tem vantagens e desvantagens. No que toca às desvantagens nos CFDs, é então o efeito de alavancagem, que é perigoso para quem não sabe utilizá-lo, e depois que as vendas a descoberto expõem um risco ilimitado, porque nós, quando falamos em day trading, temos coisas que têm que ser acompanhados, neste caso pela corretora, saber o que é que estão a fazer, ter a certeza antes de entrar no mercado. E é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é ajudar-vos a tentarem tirar alguma rentabilidade do mercado, porque aquela história do se nós perdemos ou ganhamos, a corretora ganha com isso. É verdade. Não vou dizer que não é. Agora, será que não é muito mais interessante ter um cliente a longo prazo em que tire rentabilidade e que fique aqui durante 10 anos, ou um cliente que chega aqui e perca o capital passado 2 meses? Deu-nos rentabilidade durante 2 meses, depois fosse embora. Será que a corretora quer mesmo que o cliente perca capital? Se calhar não é bem assim. Se calhar connosco nós trabalhamos nisto e temos estes grupos de análise, temos webinários que não são nada a ver com este, que é o que vai acontecer amanhã só para os clientes, que eu já vos disse que, se vocês tiverem interesse, podem participar. Ou seja, nós não trabalhamos e fazemos análise e ajudamos os clientes para perderem dinheiro. Nós ajudamos para tentarem com que eles ganhem capital para que fiquem aqui a longo prazo. Ou seja, é muito mais rentável para uma corretora ter clientes a longo prazo do que a curto prazo e que perca o dinheiro todo. Portanto, essa história de se nós perdemos, a corretora ganha e é tudo muito bom, não é bem assim, está bem? Porque acabam por se ir embora e acabamos por perder um cliente. A verdade é essa. Bom, só aqui um título de curiosidade, aqui, só para terem uma noção, se vocês comprassem uma ação da Amazon em 2015, quando estava a $500, se tivessem agora uma ação da Amazon, tinha valorizado 500%, está no dia de hoje em 3.165, já deve ter mexido um bocadinho, entretanto que nós estamos aqui. E depois temos a ação da Coca-Cola, que é uma ação bem mais tranquila, ao gosto do Warren Buffett, mas é preciso carregar bem, porque senão em 5 anos 25% numa ação não é grande coisa, mas é preciso ter capital para investir nestes tipos de ações, mas são ações mais tranquilas. Portanto, se nós tivéssemos comprado uma ação da Coca-Cola em 2015 a $39, hoje tínhamos uma rentabilidade de 25%, porque já chegou aos $50. Ora bem, eu agora vou-vos só mostrar muito rápido o nosso site. Vocês conseguem vir aqui pesquisar teletrade.eu ou .pt, como quiserem. Como vos disse, nós temos escritórios em vários pontos da Europa e no mundo inteiro. Se vocês quiserem ver aqui todos os instrumentos que nós utilizamos, os CFDs, o Forex, nas ações, conseguem ver todas as ações que nós temos aqui, está bem? Conseguem ver tudo, spreads, ASCs, etc. Swaps, comissões, está aqui tudo, está bem? Tanto como no Forex, como em metais, índice, energias, criptomoedas, commodities, ou seja, mercadorias agrícolas. Depois tem aqui, se vierem aqui a plataformas, MetaTrader 4/5, conseguem vir aqui instalar a plataforma. A plataforma MetaTrader 4 é a plataforma utilizada por mais de 90% das corretoras no mundo inteiro, ou seja, é a plataforma mais utilizada para quem faz trading. Vem aqui, vou recapitular, trading, plataformas, carregam aqui no Windows se tiverem Windows, carregam no iOS se tiverem iOS, etc. Ok? Depois, o que é que temos aqui mais? Temos calculadoras para conseguirmos calcular os pips, as margens, o profit, etc. Está bem? Muito interessante. E depois também os benefícios para clientes com uma maior capitalização, com baixos spreads e outro tipo de acompanhamento. Depois, temos aqui a parte do copy trading, que foi o que eu vos expliquei, para quem não estava atento ao que eu falei no início da aula. O copy trading consiste na sincronização da nossa conta com a conta de outro trader experiente, e sempre que ele abre uma posição, a nossa conta vai abrir a mesma posição, ou seja, nós podemos estar a dormir ou a trabalhar, que aquilo está sempre a trabalhar, como se fosse um fundo de investimento. Eles não têm acesso às vossas contas, eles têm acesso assim,
depois às comissões que recebem dos vossos lucros que têm com o trader. Eu também não vou abranger muito depois disto, eu amanhã vou-vos ligar e explicar o que é isto do copy trading, mas venham aqui ao site, tem aqui exemplos práticos, etc. Portanto, conseguem viver aqui exemplos reais com capital real, de como é que isto consiste em termos de pagamento de comissões e etc. Depois, para terem uma noção, vem aqui à parte do rating e conseguem ver aqui todos os traders que nós temos, está bem? Vocês conseguem ver, se carregarmos em cada um deles, conseguem ver o gráfico da rentabilidade, como é que tem estado no último mês, no último trimestre, nos últimos 6 meses, está bem? Conseguem ver tudo, o máximo de drawdown, o lucro médio diário, ok? A comissão, as táticas de negociação que o trader utiliza para também darem a conhecer o trabalho dele. Ou seja, conseguem vir aqui, rating, e conseguem ver todos os traders que vocês têm aqui que conseguem seguir, está bem? Portanto, depois também a parte dos afiliados, as comissões que recebem por trazer coisas e, muito importante, a parte de documentação legal, licenças, regulações. Antes, por favor, eu peço-vos isto, antes de investirem capital em qualquer casa que seja aqui ou no outro lado qualquer, antes de investirem, vejam se são regulados ou não, está bem? Convém percebermos isso antes de investirmos capital em qualquer casa financeira que seja. Portanto, ver a regulação, ver as licenças, ver tudo. E aqui neste caso temos aqui as licenças, as regulações de todos os países que nós atuamos. Neste caso, se vocês quiserem ver aqui Portugal, a CMVM, nós se carregarmos aqui, conseguimos ir ver ao site da CMVM a parte da teletrade. Portanto, já estamos aqui no site da CMVM, bom sinal. Portanto, vem aqui e ver as relações todas. Depois, para quem me pergunta, isto vai ficar gravado, como é que eu consigo ver os outros webinários? No nosso canal do YouTube, em Teletrade Portugal, tem aqui na parte dos vídeos, tem todos os vídeos, todos os dias nós lançamos um vídeo de 2, 3 minutos, que é um briefing do que é que está a passar no mercado no dia de hoje, mas este vídeo não é nada em comparação do vídeo que nós damos aos nossos clientes, que é um vídeo diário de 10 a 15 minutos, ou seja, este vídeo de 2 minutos é um bocadinho desse vídeo de 15 minutos que nós damos todos os dias aos nossos clientes, para explicar o que é que está a passar no mercado, qual é que é o sentimento do mercado, analisar gráficos em direto, etc. Portanto, estes são markets de daily market briefing. Depois temos aqui outros webinários que já fizemos no passado, webinários sobre trading no mercado Forex, introdução ao mercado Forex, o mercado Forex na prática, o porquê de investir nos mercados financeiros, como investir em índices, criptomoedas, ações. Temos aqui vários webinários que vocês podem ser interessantes para vocês, está bem? Este webinário provavelmente vai ficar gravado. Normalmente os que eu faço ficam gravados, portanto eu amanhã, se vocês quiserem, posso enviar o vídeo para conseguirem ir para trás e tirar algumas notas. Eu já vos disse que amanhã vos vou ligar para tirar algumas dúvidas. Deixei-vos só mostrar aqui o nosso grupo de análise para vocês perceberem como é que nós acompanhamos os nossos clientes. Portanto, diariamente pomos, isto foi no dia de hoje, diariamente pomos notícias, pomos gráficos e analisamos, neste caso, uma empresa, apresentamos a empresa, apresentamos resultados financeiros, quando é que é uma boa altura e quando é que é uma má altura para entrar. Ou seja, temos aqui, por exemplo, mais uma análise de Forex, ou seja, não é só ações, fazemos análise de Forex, de criptomoedas, etc. Todos os dias fazemos à volta de 10 análises, não é sempre, é quando existem oportunidades de negócio, como podem imaginar. Ou seja, metemos os gráficos e explicamos o porquê da nossa visão. Estamos em termos técnicos, que é a parte do gráfico, tanto em termos de análise fundamental, que é a parte da economia, etc. Portanto, todos os dias fazemos várias análises de gráficos, muitos gráficos. O vídeo de 10 a 15 minutos que eu vos disse todos os dias de manhã para explicar o que é que está a passar no dia. Ou seja, é este acompanhamento diário e depois temos estes lives, que é um live às 9 da manhã e um live às 2h30 da tarde, onde fazemos um acompanhamento em direto à abertura dos mercados americanos. Voltando então à apresentação. Como eu já vos disse, amanhã vamos ter a Masterclass Live, todas as quintas-feiras. Temos essa Masterclass que é uma aula só para clientes, onde fazemos análise de gráficos. Eu vou-vos convidar todos a estarem presentes amanhã. É muito interessante. Não tem nada a ver com o webinário que eu falei de hoje. Hoje é apenas informação. Amanhã o nosso analista vai fazer análise de gráficos em diretos, perguntar aos clientes se têm dúvidas, apresentar alguns indicadores que são importantes também para percebermos os momentos certos e os momentos não certos de entrada em vários gráficos. Portanto, se tiverem interesse, digam amanhã, que eu amanhã ponho-vos lá na nossa aula, que é só para clientes.
Não entendi muito bem a questão da alavancagem. Helder, amanhã vou-te ligar e explico tudo o que tu precisares da parte da alavancagem, mas normalmente é como é um empréstimo que a corretora faz, ou seja, imaginem que a alavancagem dá 1 para 100. Quer dizer que um euro nosso no mercado vale 100 euros. Ou seja, 1000 euros. Se nós investimos 1000 euros no total, é como se tivéssemos investido 100 mil euros. Ou seja, os ganhos são mais alavancados, mas as perdas também acabam por ser mais alavancadas. Eu amanhã, não se preocupe que eu ligo-vos, posso explicar esta parte. É muito difícil explicar assim, sem eu ter uma folha para explicar. Posso mandar imagens, etc., de vários exemplos de como é que constitui esta parte de alavancagem. Recordes históricos em períodos de crise. Esta pergunta é muito importante e interessante, ainda bem que a fizeram, Daniel Sereno. É verdade, nós assistimos diariamente a máximos históricos. Deixem-me só acabar a pergunta. Recordes históricos em período de crise, efeito de GameStop, efeito do crescimento do mercado de trading, matorias bancárias, taxas de juros em mínimos. Podemos estar a falar de uma potencial bolha gigante. Será que essa noção que está a acontecer nos investidores diversificam para as criptomoedas? Ok. É assim, como vocês não sei se já estão no mercado há algum tempo, mas há muitos anos que falamos em bolhas no mercado e que o mercado tem muitas bolhas e está sempre a arrebentar bolhas. Existe sempre correções de mercado, essas correções vão sempre haver, mas existem algumas razões pelo facto de nós continuarmos em máximos históricos no meio de uma pandemia. Vocês têm noção que quem governa isto tudo são os Estados Unidos e quem governa os Estados Unidos é o Banco Central. Enquanto que o Banco Central imprimir dinheiro e injetar dinheiro no mercado acionista, nas empresas, etc., as ações, mesmo que existem pobreza, a taxa de desemprego aumente, as ações acabam por continuar a aumentar. Ou seja, se nós continuarmos a injetar capital, e Jerome Powell, o presidente da Fed, já veio dizer que ele vai imprimir dinheiro até querer. Porque a verdade é que não custa nada imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro é como vocês veem nas séries de Casa de Papel. Imprimir é muito simples. Depois o que toca é a parte da inflação. As taxas de juros baixas é normais em períodos de crise. Porquê? Porque acaba por facilitar a parte dos créditos. Imaginem, taxa de juros é um assunto interessante. Quando nós falamos em taxa de juros, falamos no preço das moedas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o preço de, quando nós investimos capital numa aplicação, é o que nos pagam. Quando nós pedimos um empréstimo, é aquilo que nós pagamos. Ou seja, quando existem crises, as taxas de juros acabam sempre por baixar. Porquê? Que é porque nós não queremos investidores externos. Nós queremos é que os investidores internos ganhem uma maior atratividade por pedir crédito, expandir o negócio. Porquê? Para a economia nacional acabar por aumentar. É verdade que as criptomoedas estão num grande boom. Não podemos esquecer que sempre que existem boas notícias no mercado em relação a vacinas, os Estados Unidos já vacinou uma grande porcentagem da população, o Reino Unido igual, as ações acabam sempre por valorizar, não é? Ou seja, o sentimento do mercado é positivo, aquilo acaba sempre por subir. Existem muitas empresas também que estão a apresentar bons resultados que achavam que não iam conseguir atingir e acabaram por conseguir atingir. Ou seja, esta história da bolha, é possível que existem correções no mercado, as correções vão sempre haver. Não acredito que vá haver um crash como aconteceu no início da pandemia. Isto é a minha opinião pessoal. Não tenho ações em bolsa, não tenho medo. E normalmente estes receios que vocês falam e nestas bolhas gigantes, normalmente é quando as pessoas, isto, como o Warren Buffett diz, no mercado financeiro, isto é, o dinheiro passa dos impacientes para os pacientes. Se eu acho que vai haver bolhas, eu vou acabar por tirar o meu dinheiro todo mesmo que esteja a perder. Mas se eu sou uma pessoa paciente e pensar, ok, aquele dinheiro que eu investi é o dinheiro que eu vou deixar e vai rolar até daqui a uns anos, mesmo que haja crise, mesmo que não haja. Ou seja, aquele dinheiro que eu apliquei é dinheiro que eu posso perder, vou investi-lo, não vou tirar. Normalmente são estas pessoas que ganham dinheiro aqui nos mercados financeiros. Não é aquelas que dizem e que ouvem uma notícia a dizer que há uma bolha e acabam por tirar logo o capital no mercado cheios de medo. Ou seja, correções vão sempre haver, são saudáveis, é indiferente, ok? Se vocês façam um teste, para quem percebe um bocadinho de trading, vejam num gráfico, metam a média móvel de 50, a média móvel de 200. Quando o gráfico, numa ação, se está muito longe da média móvel de 50, é uma boa indicação que aquilo vai corrigir. E aquilo corrige, toca na média móvel de 50 e depois aí sim é uma boa altura para entrar. Ou seja, estes receios de potencial bolha gigante,
Já há muitos anos que falamos em bolhas e bolhas e bolhas e nunca acontece. A única bolha que existiu, que não foi uma bolha, foi a parte da pandemia, o medo e o receio de ser uma pandemia nova, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, mas como já viram, já estamos quase a triplicar desde antes da pandemia. Ou seja, pode haver, o que eu acho é que quando já toda a gente estiver vacinada, as ações que vão sofrer mais é as ações tecnológicas que tiveram uma grande valorização neste tempo. Porquê? Porque normalmente quando a pandemia existiu e quando tivemos aqui a ver a pandemia do que é que estava a passar, o que mais subiu foi a parte das ações tecnológicas. E eu acredito que vai haver uma correção no que toca a essas ações. Não estou a dizer, isto é a minha opinião, vale o que vale, está bem? Portanto, isso cada um tem a sua opinião. Não acredito que haja uma grande bolha gigante. Mas isso é uma questão que depois também falámos mais à frente, Daniel. Já estou aqui a alargar um bocadinho. A alavancagem é sempre 1 para 20? Não, a alavancagem muda consoante o ativo que nós investimos. A ações é um X, em Forex é outro, em índices é outro. Normalmente em ações é 1 para 20 dentro da Europa. O Brokers na Grécia é a vossa sócia? Não. Conseguem voltar a assistir este webinar. Eu amanhã vou falar convosco, todas as pessoas que assistiram. Eu estou a ver aqui muitas dúvidas, eu não vou conseguir tirar estas dúvidas todas. Este webinar é boa informação, é possível voltar a assistir. É isso que eu vos disse. Amanhã vou-vos ligar a todos, vou-vos dar o vídeo se quiserem, vou-vos pedir para assistir ao webinário de clientes, que é muito interessante, vocês vão adorar, tenho a certeza. Deixem-vos só dizer, isto não é um sonho de enriquecimento fácil. Há pessoas que me estão aqui a perguntar, posso entrar com 100 euros? Eu vou só responder esta última pergunta. Vocês podem entrar com o capital que quiserem, mas digam-me uma coisa. 5% é uma boa rentabilidade. 5% ao mês, acho ótimo. Estamos a falar de 60% ao ano. É top. Mas vamos pensar uma coisa. 15 euros por mês é bom? Para mim não é. E não acredito que para vocês também seja. 15 euros por mês são 5% de 300 euros. E por isso é que, normalmente, quem investe 300 euros nunca quer ir buscar só 15 euros no mercado. Vai querer ir buscar 100, vai querer ir buscar 200. Já estamos a ir buscar 30, 40, 50% de rentabilidade ao mês. Por isso é que não é bom investirmos pouco capital. Ou das duas umas, ou ficamos contentes com 5 ou 10 euros por mês, ou então vamos estar sempre a querer ir buscar cada vez mais e acabamos por pôr o nosso capital todo em risco. Ou seja, eu não vos digo que só dá para investir no mercado com 100 mil euros. Não. Mas vamos imaginar, 5% de 10 mil euros são 500 euros. 500 euros por mês é bem porreiro nos mercados financeiros. Estamos a falar de 6 mil euros por ano. Não é nada mau. Ou seja, quanto mais capital vocês tiverem, menos risco vocês estão a tomar, porque vão buscar uma porcentagem mais pequena que ficam mais contentes. E agora pergunta, mas estás-me a dizer que só consegui investir 10 mil euros? Não, podem investir 1000, 2000, o que seja. Agora, não queiram, com 1000 euros e buscar 500 euros no mês. Esqueçam isso. Estamos a falar de 500% ao ano. Isso é um investimento de risco autêntico que provavelmente vão pôr em causa toda a vossa conta, não é? Portanto, quanto é que é bom investir para começar? Normalmente o que eu aconselho sempre ao máximo que vocês consigam, sem pôr em causa a vossa estabilidade financeira. O dinheiro que põem aqui é dinheiro que podem eventualmente perder, não estou a dizer que isso aconteça, mas que pode eventualmente acontecer. Portanto, qual é que é um bom... Normalmente eu não aconselho um investimento de menos de 1000, 2000 euros. Eu, na minha opinião, acho que já é pouco, mas se vocês conseguem e que querem começar com pouco, ver como é que corre, etc., acredito nisso tudo. Agora, quererem começar nos mercados financeiros com 100 ou 200 ou 300 euros, mais vale poupar, esperarem, e quando tiverem uma boa almofada financeira, melhor. Se me perguntem um valor que eu acho top, 10 mil euros, mas eu sei que nem todas as pessoas têm 10 mil euros para investir nos mercados financeiros. Quer que vocês percebam também que não é para vocês investirem 1000, 20 mil, 1 milhão, que nós ganhamos mais com isso. Nós queremos clientes a longo prazo. Portanto, se nós temos clientes com 200 euros, eu não acredito que durem 2 meses. Mas, se calhar, temos um cliente com 2 mil ou 3 mil euros, acredito que dê para trabalhar com calma e não quererem ter rentabilidades do dia para a noite, mas trabalharmos com o nosso acompanhamento diário, com a nossa ajuda, acredito que conseguem fazer coisas interessantes, está bem? Eu amanhã vou-vos ligar, não consigo responder mais nada, mas eu amanhã ligo, está bem? E tiramos mais dúvidas. Obrigado e até à próxima.